Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos ao Chá e Futebol às 5, aqui num episódio muito especial, e é muito especial principalmente para mim. Em 2013, corria o ano de 2013 e o treinador que eu tenho o privilégio de ter aqui comigo treinava o Moreirense. Vi muitos treinos deste treinador, porque na altura eu andava de campo em campo a observar treinos de treinadores e por uma questão de distância havia muitos treinos do Moreirense, havia muitos treinos deste treinador que está aqui comigo. É, na minha opinião, um dos treinadores mais injustiçados do futebol português, porque teve uma série de conquistas e quase sempre cumpriu com os objetivos, e acho que o futebol português não lhe reconhece esse mérito. Falo do Mr. Jorge Casquilha, 52 anos, treinador UEFA Pro nível 4, casado com Edith Sousa, com 2 filhos, o Hugo de 25 anos e o Martim de 6. E antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este convite. E começava mesmo por aqui: Santa Maria, Valdevez, Merlinense, Moreirense 4 anos, Leixões, União de Leiria, Académica de Viseu, União de Madeira, Gil Vicente, Leixões, Cova da Piedade. Mister, pontos altos e pontos baixos da carreira enquanto treinador. E é alguém que eu, devido a ter visto os treinos, fui acompanhando muito o percurso e vi que quase sempre os objetivos que os clubes tinham naquele momento, quase sempre o Mister conseguia cumpri-los. Teve um ou outro ponto baixo, normal numa carreira tão longa, mas para si, quais eram os pontos altos que destacaria nessa carreira e os pontos baixos que destacaria na carreira? Bom, primeiro agradecer a Daniel o convite, é com muito prazer que aqui estou. Em relação à pergunta que me faz, tenho de reconhecer que as 3 subidas de divisão que tenho no meu currículo, do Merlinense à segunda Liga e do Moreirense da segunda B à primeira, elas são os pontos altos da minha carreira. Mas também os trabalhos que fiz, principalmente em Viseu e na primeira passagem por Leixões, dois projetos muito difíceis, porque cheguei a Viseu com 11 jogos para acabar o campeonato e na linha de descida. No Leixões faltava só 9 jogos, portanto foi 2 épocas cirúrgicas, salvar os clubes da descida, e isso também foram conseguidos. Foi praticamente 2 subidas de divisão, porque conseguimos manter e os objetivos foram concretizados. Esse ponto, acho que mais altos, mais marcantes, que mais me prazer me deu. Como todas as carreiras longas, há sempre um ponto ou outro que não me satisfez. Não digo que tenha corrido mal, mas tenho alguma pena não ter acabado os projetos, tanto no União de Leiria, na segunda época, que íamos lutar pela subida de divisão. Tínhamos ganho a primeira fase e tínhamos passado à fase de subida. Por algumas situações com o presidente russo da altura da SAD, acabei por ter de sair. E depois no Gil Vicente, por ser o meu clube, por viver na cidade há muitos anos, por ter jogado lá 8 anos, é um clube que está no coração. E acho que não fui tratado da melhor forma e acabei por sair a meio do projeto. Mas o futebol é isto mesmo, claro. É olhar para a frente, e eu fiz isso mesmo, segui em frente, e agora é esperar pelo novo projeto para seguir a minha carreira. Mas até entra um bocado nisto tudo que falamos, da questão da maior parte dos objetivos nos clubes terem sido conseguidos. Como é que o Mister acha que o mercado nesta fase, o mercado português, olha para si enquanto treinador? Sinceramente, não sei. Sinceramente acho que não olha, porque se olhasse teria tido muito mais oportunidades, tanto na primeira. Na segunda Liga tive, praticamente treinei muitos anos na segunda Liga, mas certamente na primeira Liga teria tido mais oportunidades. Agora, o mercado é complexo e cada vez é mais complexo, porque a entrada de novos investidores, da formação de SADs,
Dificilmente nós chegamos aos presidentes, os presidentes não nos conhecem, esta é que é a realidade. Há 10 anos atrás nós conhecíamos todos os presidentes da Primeira e Segunda Liga e certamente eles conheciam os treinadores e os jogadores. Hoje em dia não conhecemos muitos de quem lidera os clubes, porque são SADs, estão por trás dos clubes, mas não dão a cara, e nós não sabemos, às vezes, quando vamos negociar com quem estamos a negociar. Isso pode ser um handicap para quem não tinha empresário, como eu nunca tive empresário enquanto jogador, enquanto treinador também não, subi a pulso da Distrital à Primeira Liga como treinador, mas senti agora uma necessidade de também ter um empresário, porque senti que o mercado assim o exige. Porque se as pessoas não me conhecem, eu não sou pessoa, não tenho caráter de andar a telefonar para os presidentes, para os diretores desportivos a oferecer-me, portanto nunca o fiz. Não é essa a minha maneira de estar no futebol, e se calhar perco por isso, porque outros o farão, como tudo na vida. Claro. Não é uma crítica, cada um toma a sua opção. Eu nunca o fiz e nunca o irei fazer, certamente. Portanto, senti a necessidade de ter o Ricardo de Rissa como meu empresário há um ano para cá, e felizmente que ele está comigo, porque tem-me aberto outras portas, especialmente lá fora, e os convites lá fora têm surgido. Portanto, é sinal que as pessoas aqui dentro é que não estão atentas ao meu percurso, ao meu currículo, porque não vou referir o clube, mas só para lhe dizer que tivemos uma reunião com um clube em que o diretor desportivo não pediu o meu currículo. Portanto, para ver, ele tem de conhecer o meu currículo. Estamos em Portugal, eu treinei sempre em Portugal. Claro. Treinei Primeira e Segunda Liga, ele tem de, não pode estar a pedir o meu currículo, é quase uma falta de respeito. Concordo. Não sabe o que é, ele nunca vai passar uma mensagem positiva ao Presidente, ou vai fazer força no Presidente para a minha contratação, porque ele não sabe o meu percurso, não sabe que tive 3 subidas, que tive 4 ou 5 manutenções, trabalhos muito arriscados que eu tive, porque não sabe. E isso acho que o mercado não sabe também no geral, e eu perco por isso. Portanto, acho que é muito por aí. E como é que o Mister vê? Porque o Mister tem subido da segunda, pegar num clube na antiga segunda B e de repente colocá-la na primeira, estamos a falar concretamente do Moreirense, colocar clubes em lugares cimeiros como o União da Madeira, Leixões, Gil Vicente, etc. E de repente nós, e é uma questão que se tem falado muito em relação ao mercado português, nós vemos treinadores a aparecer que foram jogadores, ok, mas que de repente, passado 2 anos, estão na Primeira Liga e na Segunda Liga. Como é que o Mister olha para este fenómeno? Não é? Porque eu, até enquanto treinador, tive que fazer um percurso, experimentar coisas, experimentar e errar em competições que se calhar não era assim tão importante ganhar ou perder, para depois estar preparado para os passos seguintes, em que já há a exigência de ganhar e já há a exigência dos clubes. E a mim, pessoalmente, faz-me um bocado de confusão como é que aparecem treinadores que não vivenciaram isto, que não experimentaram, que não perderam, que não aprenderam, que não evoluíram, e de repente aparecem na Primeira e na Segunda Liga, se calhar muito por causa do networking que fazem e por causa de tudo o que envolve esta questão do futebol português. E eu, quando olho para os mercados internacionais, não vejo isto a acontecer tanto. Não sei se tem essa opinião. Sim, mas é um fenómeno difícil de explicar. Porque assim, eu não posso criticar um colega, porque são meus colegas, que comece logo na Primeira Liga, não é? Que não tenha de fazer o percurso todo, porque senão, muitos deles nunca chegariam à Primeira Liga. Esta é que é a verdade. Portanto, não me compete a mim estar a avaliar. Mas como é que vê essa quase moda no futebol português? É uma moda, como foi a moda há 10 anos atrás dos preparadores físicos por causa do Mourinho. Que os preparadores físicos eram os maiores, mas depois chegou a um ponto que rebentou. Depois eram os adjuntos, passavam a principais e corria bem, ficava. A moda também
acabou, o futebol vive de modas e eu já ando aqui, é para ver que já ando aqui há muitos anos, sim, já apanhei várias modas e tenho de adaptar-me, porque esta é que é a realidade, eu é que tenho de adaptar ao mercado, por isso escolhi o Ricardo para me representar, porque sozinho neste meio tenho noção que é muito difícil se ingrar, porque há alguém que tem de fazer também esse trabalho por mim, já que eu não tenho boa vontade de estar a ligar para este ou para aquele, portanto tem de ser alguém a fazê-lo por mim. E o Ricardo, como meu empresário, como meu agente e como pessoa da minha máxima confiança, faz esse trabalho e lindamente e certamente nos próximos tempos irá dar o fruto que nós desejamos. O Mister é reconhecido, eu pelo menos tenho essa ideia e acredito que muita gente o tenha, até a parar esta conversa. Falei com algumas pessoas e elas têm mais ou menos essa ideia. Que o Mister é um homem de valores muito vincados. Acha que também pode ser esse fator no mundo do futebol com cada vez menos valores, que tem sido mais difícil esse regresso ao ativo? Acha que pode ser um handicap, pode ser, se as pessoas falarem, se os presidentes falarem uns com os outros, pode ser um handicap para mim, porque eu sou uma pessoa, não sou melhor nem pior do que os outros, mas eu sou uma pessoa de convicções e uma pessoa reta e que tento ser justo e não gosto de jogadas dos bastidores e posso engolir um sapo ao outro, mas não gosto de engolir elefantes. E hoje em dia o futebol obriga-nos a engolir muitos elefantes. E cada vez mais o treinador no futebol atual tem menos poder sobre a equipa que comanda. Não só na construção do plantel, no início de épocas, sim, cada vez esse papel é menos do treinador, é muito mais do investidor e do diretor desportivo. Do diretor desportivo, mas muito mais do investidor, porque então se forem investidores de fora, trazem as pessoas de confiança, porque fizeram um investimento e querem rentabilizá-lo, é um negócio. Sim. E há essa dificuldade. Mas assim, eu também não vou fugir aos meus princípios, porque isso está dentro de mim, ao meu caráter. Tento que as pessoas compreendam o meu lado e compreendam que tenho esta maneira de estar e de ser e que tem dado bons resultados. E que posso, uma vez ou outra, ser condescendente, não é condescendente, conseguir engolir um sapo, agora, quando me querem fazer engolir elefantes, aí já não. Já é mais complicado. Neste programa é quase sempre com treinadores, numa ótica diferente, mas nos episódios especiais tentamos trazer treinadores de outras latitudes, já com virados mais para o futebol profissional. E tem-se falado muito da questão dos códigos de conduta, da ética e de valores da classe de treinadores, que é algo que também, de uma forma geral, tem sido muito discutida na Associação Nacional de Treinadores, embora eu seja muito crítico à forma como é discutido, porque discute-se publicamente, mas depois internamente não se faz nada para alterar os comportamentos e essas coisas a mim fazem-me sempre muita confusão. Mas como é que o Mister olha atualmente e principalmente em relação, por exemplo, ao que era há 10 anos atrás? A mim parece-me que havia muito mais respeito entre os pares e havia uma conduta diferente por parte dos treinadores. Que ideia é que o Mister tem em relação a isto? Sim, a nível dessa situação de conduta, acho que sim, que tem-se vindo sempre a piorar. Eu estou no mercado há 15 anos e nós treinadores também, o nosso lote era menor. Fazíamos algumas reuniões, alguns jantares, conhecíamos praticamente todos os treinadores. Hoje em dia aparece treinadores de todo o lado, nós nem os conhecemos, nem sabemos os seus nomes, não há nada contra eles. Agora, o mercado obriga talvez a que haja menos, uma conduta menos própria
para a nossa classe. A nossa classe nunca foi muito unida e cada vez vai ser menos, porque o ser humano é muito individualista e a nossa profissão é uma profissão muito solitária e também muito individualista, porque só há um treinador por equipa. Esta aqui é a realidade e nós temos 36 equipas profissionais e se calhar temos 500 treinadores. Ou mais. Ou mais, já é um universo... É verdade. E, portanto, uma coisa... Mas não acha que acho que está-se a banalizar demais. Eu vejo coisas que claramente não me agrada quando estou a treinar. Por exemplo, depois cada um responde por si, eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Eu jamais vou a um campo de futebol ver um jogo em que eu sei que o meu colega de profissão está em risco de cair. Não vou, acho que há uma falta de respeito para o treinador que está no banco. Ética, não vou ver outro jogo. Exatamente. Eu vou ver jogos, além dos que vejo na televisão, mas vou, agora com essa situação do Covid, tenho ido pouco ao estádio, mas até aparecer o Covid, eu todas as semanas sempre podia ir ao futebol, ia ao campo, mas sempre em jogos em que os treinadores não estivessem em situação de se perder, pode cair. Não quero lá estar para as pessoas, vou-me mostrar, vou aparecer. Não, e há muitos que o fazem, eu recrimino, acho que, porque já estive no banco em situação perigosa e vejo lá 4, 5 treinadores à espera que eu morra para eles irem para o meu lugar. Isto eu chamo a lei da selva, mas é isto que eu estou a dizer. Somos tantos e nem todos têm ética e pronto, o mundo é mesmo assim, é no futebol, é na política. Mas não acha que a Associação Nacional de Treinadores deveria ter uma mão, entre comas, mais pesada nesta questão das relações entre pares na classe e mesmo Eu dou um exemplo que soube que aconteceu esta época, não tenho problema nenhum em dizer, numa equipa de campeonato profissionais, portanto, só há a primeira e a segunda liga de campeonatos profissionais, em que basicamente um treinador estava escolhido por toda a gente, com tudo falado e negociado, e de repente o presidente recebe uma chamada de um empresário muito grande da nossa praça e muda-se o treinador, muda-se a decisão porque houve a chamada porque alguém queria entrar num determinado clube. Isto parece-me que nós estamos aqui completamente à deriva e que na realidade todo o trabalho que as pessoas fazem no seu percurso vale muito pouco quando uma simples chamada resolve o problema. E, portanto, são estas questões que eu gostava de saber a sua opinião. O que é que se poderia fazer, no fundo, para mudar essa visão? Porque mesmo o público em geral começa a ter essa visão dos próprios treinadores. Não sei, sinceramente não sei. Eu passei também por um caso muito semelhante, como presidente da segunda liga. Acertei com ele num dia à noite e no outro dia ia para assinar e o meu empresário liga-me a dizer que para não ir porque já tinha assinado com outro. Olha, eu desconhecia por completo, portanto não estava a falar do seu caso. Não é. Eu sei o caso que está a falar também. Assim, porque alguém oferece alguma coisa, o presidente não vai dar nada de borla, portanto espera receber algo em troca e hoje em dia o que é que... Ou é jogadores emprestados, ou que não lhes vai pagar o salário, ou é dinheiro de algum investidor que vai entrar, porque hoje em dia... Mas não acha que depois pode ficar caro isso tudo, até para o próprio clube? Sim, o seu silêncio acho que respondeu à pergunta e, portanto... Acho que temos mais do que evidências que tem tudo para correr mal nestes casos. E tem acontecido quase sempre. Em 10, 9 corre mal. Mas as pessoas continuam a insistir porque a verdade é que cada vez mais há dificuldade no futebol e as pessoas, os dirigentes, quem dirige, também não quer baixar o patamar do seu clube e então vão sempre até ter a corda no pescoço, porque aqui é grande... Há outra situação, porque quando falou da classe dos treinadores, que em Espanha isso utiliza-se, só que nós aqui não temos força nenhuma, mas acho que devia ser uma lei
legislada pela Assembleia, pelo Governo, porque já entre os nossos pares isso não resulta. Não resulta na Liga, não resulta na Associação de Treinadores, na Associação de Jogadores, que é o treinador. Eu vou-lhe dar um caso, não vou referir nomes, mas quem está no futebol sabe quem é. O treinador hoje sai de um clube e amanhã entra no outro, o mesmo treinador, na mesma divisão, contra um adversário. Em Espanha isso não é permitido. Não é permitido. Mas em Espanha também garantem que o treinador vai receber até ao final da época. Aqui em Portugal, o treinador sai do clube se calhar sem receber nada e não sabe quando é que vai receber. Também não, percebe? Eu sou contra esta troca, mas tem de haver garantias para o treinador. Claro. Percebe? Esta é que é. Não se pode recriminar o treinador que saiu à noite de um clube e assinou, ou se calhar até assinou antes de mudar de clube, não sei o quê. Mas aqui a verdade é que ele não. Ele tem de receber, ele tem família e tem de olhar tem por que ele. pôr comida na mesa, não é? Isto já está mal desde o início. Portanto, há que, quando se tomar decisões, e acho que era muito positivo cada treinador só poder treinar uma equipa daquele escalão por época, acho que abria-se mais o mercado a outros treinadores, havia mais gente a treinar. Os presidentes, se calhar, não ter mais cuidado, não eram tão levianos a despedir, porque sabiam que tinham de pagar, não podiam inscrever sem pagar, mas a verdade é que nada se faz e continua-se a dever imenso aos jogadores, aos treinadores, e a ver estas situações que nós achamos esquisitas, que o adepto acha que não deve acontecer, acha esquisito. Para nós, treinadores, é uma situação quase que nos deixa sem palavras, porque acho que é uma que roça a injustiça, mas a verdade é que o mercado é assim e pronto, e nós temos de nos adaptar. Mais uma vez eu digo, não há ninguém de lá de cima que faça algo, e nós cá em baixo, que somos quem não temos força nenhuma, temos de ir na onda, porque ou saímos do mercado, ou abandonamos este meio. Sim, mas existe a Associação Nacional de Treinadores que acho que deveria se preocupar mais com essas questões e deixar outras questões de lado que se calhar não se devia interessar tanto. Eu agora focar mais em si e no que está para vir. Eu tenho informação, não sei se é verdade ou não, que teve apontado alguns projetos nos Balcãs. É verdade, em primeira instância? Sim. Mas porquê é que não aconteceram? O que é que achou que não eram projetos ideais para si? Não, ali a situação, estamos a falar não é uma situação fácil, os Balcãs, a nível estamos a falar ali de Kosovo, Albânia. Sim. De entrar, nunca nenhum treinador português treinou lá. Não é fácil lá entrar, embora o treinador português tenha um nome e um prestígio a nível mundial. E outra das situações que nós sentimos, eu e o Ricardo, foi que eles meteram muito, no início o entrave que nos meteram era a língua, por causa das conferências de imprensa, nem era inglês, era o alemão ou o dialeto deles, o kosovar, e era muito complicado. Essa situação depois acabou por, na segunda vez que fomos à mesa de negociações, acabou por eles aceitarem um intérprete nas conferências de imprensa. Estamos a falar da Primeira Liga, portanto, como cá em Portugal, muitos programas desportivos, e não é fácil, não é? Claro. Gerir essa situação. Mas depois disso foi ultrapassado por nós. Depois surgiu a situação do Covid e nós achamos que naquela altura que surgiu os convites era um país de muito risco para mim, pessoalmente. E a coisa ficou em stand-by, mas deixámos claramente portas abertas. Ficámos com uma boa impressão das pessoas que se sentaram connosco à mesa. Eles ficaram com uma excelente impressão do Ricardo e minha, e acredito, porque já houve novamente outros contactos agora nesta janela de agosto, que a qualquer momento podemos voltar a sentar à mesa e se calhar rumar a esse mercado.
Como é que é, para quem está lá em casa, embora eu tenha algumas luzes, porque vi realmente alguns treinos, mas também já lá vão muitos anos, como é que é o Jorge Casquilha enquanto treinador? Normalíssimo. A nível de liderança, de treino? Sou um treinador calmo, muito rigoroso, meticuloso. Gosto de ter tudo planeado, não gosto de fazer nada em cima do joelho. A nível de programação de treinos, reúno sempre de véspera com a minha equipa técnica. No final de um treino, preparamos ainda no balneário o treino seguinte, para toda a gente da equipa técnica estar dentro do que vamos fazer, para nada sair em cima do joelho, porque isso também passa para os jogadores. Hoje em dia o jogador é muito inteligente, sim. E consegue observar se nós facilitamos ou não no nosso trabalho, e nós nunca facilitamos. Sou exigente, costumo sempre ter uma máxima que é diz-me como treinas e eu dir-te-ei como é que vais jogar. O jogo é o reflexo do treino, treinas mal, 90% das vezes jogas mal. Isso é o básico, e ser muito exigente, estar-lhe sempre a bater na cabeça para não lhes fazer esquecer que o futebol é muito competitivo, há sempre alguém que quer o teu lugar. O futebol não são 11, são 24 ou 25 num plantel, e como eu considero que sou um treinador justo, comigo jogam os que eu achar que estão melhores no momento, não olhando a cores, a idades, a alturas. Portanto, basicamente isso, defendo os meus jogadores até à morte. Se eles tiverem a razão do lado deles, perante a direção, perante órgãos de comunicação social, eu dou a cara, não tenho qualquer problema. Nunca, e isso é uma coisa que eu gosto de referir, nunca critiquei um jogador meu em público, numa conferência de imprensa ou em qualquer outro meio de comunicação. Nunca o fiz. Acho, quando vejo um colega meu o fazer, acho que pode ser uma estratégia, mas acho que é penalizante para o atleta. Acho que eu, como atleta, não gostava, se alguma vez o meu treinador o fizesse publicamente. Se tem alguma coisa a dizer, diz-me no balneário, não é? No balneário, é isso mesmo que eu faço. Ou se achar que devo fazer se achar que o assunto é muito difícil para o atleta ser abordado à frente do grupo, faço no meu balneário, não tem problema nenhum. Se achar que é benéfico para o grupo assistir à reprimenda ou o que eu vou dizer sobre o atleta, faço no balneário. Portanto, agora tenho sempre o máximo respeito pelos meus atletas e, acima de tudo, defendo-os até à morte. O Mister tem equipa técnica pronta para quando aparecer o projeto, ou depois, na altura, vai... Não, tenho a minha equipa técnica já formada, certo, há vários anos. E que trabalhará consigo. Que me tem acompanhado e certamente continuará a acompanhar. Muito bem. Nós vivemos também uma moda, embora esta moda eu até concordo com ela, e é a minha opinião. Vivemos muito agora a questão da observação e da análise do adversário. Também se fazia anteriormente, mas eu acho que agora está-se a fazer a uma escala muito profissional, uma escala muito rigorosa. O Mister, como é que olha para isso, para essa nova ferramenta que está aí para os treinadores? É fantástico. Hoje em dia só não tem conhecimento sobre o adversário quem não quer, ou quem não se quer dar ao trabalho. Nós temos uma pessoa da nossa equipa técnica só para esse trabalho. Hoje em dia temos acesso a uma plataforma com todos os jogos da nossa divisão. Temos outros mecanismos para ver futebol a nível mundial, se quisermos ver um jogador de qualquer parte do mundo. Quando achamos necessário, mandamos também em loco ver os jogos, mas hoje em dia conseguimos ter acesso a todos os jogos dos adversários. Vimos 7, 8, 9 jogos, fazemos o apanhado que achamos necessário e filtramos o que achamos necessário para mostrar aos jogadores durante a semana, para preparar o próximo jogo com o adversário. Portanto,
jogamos com as ferramentas... Mas condiciona o treino mediante essa mesma observação? Porque aquela questão de treinar sempre a preparar a competição, não é? Que hoje em dia as competições são tantas e os treinadores estão sempre em recuperação e preparação do próximo jogo, mas essa observação depois condiciona depois... Pode implicar um condicionamento em um ou outro. Elas vais ter de passar informação aos teus jogadores, claro. E se achares que aquele adversário vai-nos complicar, tem jogadas padrão que nós não estamos habituados a enfrentar, é lógico que depois de mostrares, é importante também no campo fazeres duas ou três situações para não ser só na teoria, levares os atletas a fazê-lo no terreno de jogo. Mas basicamente nós trabalhamos em função de nós mesmo, tentando aperfeiçoar cada vez mais o nosso modelo de jogo, mas claramente que damos importância ao adversário, porque não jogamos sozinhos e o adversário também vai nos condicionar o nosso jogo. Portanto, se nós acharmos que o adversário tem ali 3, 4, 5 situações que nos vão criar problemas, nós mostramos e vamos ao terreno trabalhá-las. Como, pelo contrário, se a gente achar que há situações em que que nós podemos explorar as fraquezas do adversário, vamos insistir mais nesse treino para provocar mais essas situações depois no jogo. Mas com simulação real em treino? Com simulação real, porque só na teoria muitas vezes não passa. Porque estamos a falar e em 20 e tal só metade na volta que está a conseguir assimilar tudo o que passa. Claro. Na prática é muito mais fácil, para o atleta é muito mais fácil. Mas acha verdadeiramente importante estas equipas técnicas multidisciplinares, com 8 elementos, com fisiologistas, com analistas, com observadores, com treinadores adjuntos, acha que o futebol caminha para mais parecido com a NBA, com o manager, não é? Que lidera esta gente toda? O Klopp falava disto, dizia que eu não sou um excelente treinador, sou alguém que é excelente a escolher pessoas, escolho os melhores para depois eu gerir, sou excelente a gerir pessoas. Acha que realmente o futebol está mesmo aí para aí? É este o caminho? Sinceramente não. Não por uma questão financeira. Estamos a falar dos clubes de topo que gastam milhões e milhões por ano, mas isso é 1%. Vamos passar para a nossa realidade. Quem pode fazer isso? Os 3 grandes, o Braga? Sim. Sim, mas nós vemos, por exemplo, na Primeira Liga mesmo, esses têm 7, 8 pessoas. Sim, mas depois em condições. Sim, isso depois é outra conversa, não é? É outra conversa. Agora, eu não sou contra, aliás, sou apologista. Eu, quando negociei um contrato, tento sempre levar a minha equipa técnica. Uma vez ou outra já me aconteceu ter de deixar alguém fora dos meus 3. Isso é normal. Porque a equipa já tem lá mais um ou dois da casa e o orçamento não dá para tudo. E para ir de borla também, claro. Ninguém trabalha de borla, percebe? Agora, essa era a situação ideal, não é? Porque o treinador não sabe tudo. O treinador já foi... Há 20 anos atrás era um gestor de recursos humanos, que era os jogadores. Agora é um gestor de recursos humanos, que é a sua equipa técnica e os jogadores. Sem dúvida. Se tiveres os melhores colaboradores, tu vais ser melhor. A tua equipa vai ser melhor. Isso é claro. Isso é claro. Por isso é que eu tenho um treinador de guarda-redes, porque eu de treino de guarda-redes não percebo nada. Só sei dar pontapés para a baliza e não sei. Por isso está lá alguém que eu confio plenamente e que sabe. O preparador físico é a mesma coisa, o reparador é importantíssimo, o reparador físico, o fisiatra, o médico está nos treinos todos. Agora, isso custa tudo muito dinheiro. As pessoas têm devido a outras profissões, não é? Ou que têm 2 ou 3 profissões, médicos, fisiatras, não trabalham o tempo inteiro nos clubes. E para cada vez temos mais tempo com eles nos nossos clubes,
também temos de lhes pagar, e bem, e por isso é que eu digo, no topo dos clubes europeus, sim, fantástico, 8, 9, 10, às vezes é um autocarro para a equipa técnica e outro para os jogadores, mas a nossa realidade, tirando 3, 4, 5 clubes, é muito difícil isso acontecer, porque o orçamento para uma equipa técnica é espremido ao máximo. Mas como é que o Mister Casquilha descreveria a sua ideia de jogo? Num cenário, vamos chamar-lhe perfeito, em que tivesse jogadores que conseguissem cumprir com a sua ideia de jogo, com o seu jogar, como é que o Mister descreveria a sua ideia de jogo? Eu tenho 2 modelos que gosto de implementar nas minhas equipas e normalmente treino-os, que é o 4-3-3 e o 3-5-2. Utilizo os 2 modelos e também os treino, porque não já o fazia anteriormente. Já o fazia mesmo. Eu lembro-me do 3-5-2. No Moreirense fiz-los muitas vezes no ano que subimos divisão. Exatamente, eu lembro-me disso, aliás, quando eu via os treinos era em 3-5-2. Isto é engraçado porque eu depois tentei fazer igual numa equipa de sub-17 e aquele não correu nada bem, porque lá está, se nós não dominamos, mas foi aí que eu aprendi e depois vi ali os problemas que eu tinha na montagem, não é? Porque só ver não chega, é preciso estar lá e entronca naquilo que nós falamos anteriormente, que é preciso errar e perceber, e agora sinto-me muito mais preparado se tiver que montar uma equipa 3-5-2 do que quando errei a tentar. Mas continuo, por favor. Pronto, são os 2 modelos que eu gosto de utilizar. Agora está na moda os 3 centrais, sim. Eu já utilizava em muitas das situações, sim. Baixando na altura o Castro para fazer o terceiro central. Agora tu também é assim, se entras de início num projeto, não é? No início da época, e se tiveres autonomia para construir, tu podes construir consoante o teu modelo de jogo. Agora, se entras a meio, ou se entras de início e não te dão essa liberdade, tu tens de te adaptar aos jogadores, não é o jogador que vai se adaptar a ti. Tu é que tens de te adaptar aos jogadores, tens de ver os jogadores, a realidade que tens em mãos e adaptar o melhor modelo, a melhor tática para aqueles jogadores. Isso é quando entra a meio, e já entrei várias vezes a meio de projetos, é um desafio muito aliciante, porque às vezes nós é como voltar novamente à escola primária, vamos ter de rever tudo e às vezes voltar a mudar o nosso conceito de modelo de jogo, porque os jogadores que nós temos não se encaixam para aquilo. Era aí mesmo que eu queria trocar, aliás. No último clube onde eu estive, no Cova da Piedade, o 3-5-2 era um caos. É um caos. Ao terceiro jogo, 1-2, à terceira, pá, chega. Não dá, esta equipa não consegue jogar, não tem jogadores para isto. Era um caos, completamente perdido em campo, buracos por todo o lado. Enquanto no Moreirense, no Leixões, no União, os jogadores que eu tinha permitiam-me fazer isso porque tinha muita posse de bola, era uma equipa pressionante, forte fisicamente, intensa, que obrigava o adversário a errar logo na primeira fase de construção. No Cova não conseguia fazer isso, a equipa não conseguia, portanto tive de adotar outro modelo de jogo, mais retraído até, contra os meus pensamentos mais ofensivos, mas não tinha, e isso é o grande desafio do treinador, perceber que nós é que temos de adaptar aos atletas e os atletas não se adaptaram ao nosso modelo. Isto liga exatamente com a pergunta que eu tinha para lhe fazer a seguir, porque embora seja importante o treinador ter as suas convicções e a sua ideia de jogo bem firme, é muito importante olhar para o que tem à frente e, mediante o que tem à frente, adaptar, porque às vezes podem não ter características para desempenhar a ideia de jogo. Acha que nós temos um exemplo do campeão nacional que é um treinador que joga num determinado modelo, mas tem opinião muito importante na aquisição dos jogadores para a ideia de jogo dele e para o modelo dele. Acha que realmente esta ligação de treinador, contratações, direção do clube,
é fundamental para as coisas resolverem. E depois entram com outra coisa, que é o casting do treinador. Não é? Porque se eu, presidente, quero jogar de uma determinada forma, se quero que a minha equipa vá para cima do adversário, tenho que contratar um treinador que tenha essa ideia de jogo. Faz sentido isto? Claramente, qualquer das situações. Começando pela última. Se o treinador, ou o diretor desportivo, ou o SAD, quer jogar de uma maneira, ou tem um pensamento para o jogo em que quer este jogador a jogar ou neste modelo de jogo, o casting tem de ser ao encontro com aqueles que pretendem do treinador. Não é contratar o treinador por uma situação ou outra, ou porque fez um bom trabalho aqui, ou porque foi indicado por fulano A ou B, que esse treinador vai conseguir explanar o que eles querem, e depois aí, logo à partida, começou mal. E depois acaba por haver os confrontos, porque as duas cabeças, as duas mentes não estão com a mesma ideia. Isso é logo, e acontece muito no futebol. Acontece bastante. Acontece bastante, claramente. Eu lembro-me do Jaime Pacheco, que é campeão em Portugal da forma que nós vimos, com uma equipa cheia de alma, cheia de garra, muito duelo, muito a segunda bola, e de repente chega ao Málaga e aquilo não corre bem porque o Málaga não jogava assim, era impossível, não é? E, portanto, alguém falhou no casting do Málaga para ir buscar um treinador que tenha um perfil completamente diferente. E é só um exemplo. Portanto, acontece muito no futebol português, e eu diria internacional, embora nós estamos a falar do futebol português. Portanto, acha importante o treinador ter voz ativa? Tem de ser, se a sintonia for total entre a direção e o treinador, o diretor desportivo, para se contratar, se falar abertamente o que é que se pretende, eu acho que estamos mais perto do sucesso, claramente, porque estamos a caminhar os três para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Quando isso não acontece, começa logo aí os problemas, e a maior parte das vezes começa aí os problemas, porque um quer uma coisa, o outro pensa outra, e depois parte sempre o mais frágil, que é o treinador. E eu custa-me conceber que ao fim de 4, 5 jornadas já se esteja a trocar treinadores. O treinador é o menos culpado de tudo. Não, quem o escolheu errou claramente, mas não dá a cara. Não dá a cara. Aí quem errou não foi o treinador, de certeza absoluta. Ao fim de 4, 5 jogos, o treinador é despedido porquê? O que é que está mal? É o treinador? As aquisições? O perfil de treinador que se cria? Exatamente. E o que é que foi prometido ao treinador enquanto jogadores? Eu tenho um caso gritante no Cove, uma situação que é um clube que me marcou pela negativa, claramente. Não porque correr mal... Mas tem acontecido a muitos no Cova da Piedade. Sim, eu já estava avisado, mas o Vítor Pereira, que foi meu treinador, no Espinho no último ano que fui jogador, que agora está no Fenerbahçe, diz que quando assumiu os alemães do Munique... Sim. Ele estava avisado, sim, eu lembro bem disso, sim. E depois, quando é despedido, quando sai, num programa televisivo, ele assume uma entrevista que pensou que podia fazer milagres, mas não há milagres no futebol. Ele pensou que conseguia, e eu quase que tenho... Nós treinadores temos um bocadinho isso, não é? Nós acreditamos sempre que vamos fazer diferente. Conseguimos melhorar, conseguimos salvar, conseguimos fazer, porque nós acreditamos muito no processo, em nós, na nossa ideia, nós vamos mexer, vamos conseguir. Mas a verdade é que quando o caos reina à tua volta... É impossível. É impossível. E eu costumo dizer, o Cova tinha tudo para correr mal, e correu. E até que... Porque, assim, e a maior parte das pessoas não sabem o que é que se passou no Cova, não é? É só para lhe dar, e também não vou estar agora aqui e estar a lavar a roupa assim, mas não é o interesse deste programa. Não é o programa, mas só para lhe dar uma situação que já com o Ricardo como meu empresário, como meu conselheiro, tivemos uma reunião com um clube em que, da segunda liga, que também não optámos por haver um acordo, porque o clube também não tinha, que achamos, as condições mínimas para se ter sucesso. Era outra vez um risco enorme assumir esse clube. E eu digo-lhe a situação do Cova. Nós sabíamos dessa situação
já de ouvir falar, não é? Mas eu tinha o diretor desportivo lá, que já tinha sido meu diretor desportivo no União da Madeira. Pronto, e ele vendeu uma ideia que não era tão má. Só que até ao primeiro jogo do campeonato, são 6 semanas, nunca treinei no estádio. Nunca tivemos balneários. Lavávamos a roupa nas lavanderias da cidade. Pronto, está tudo dito. Fazíamos horas e horas, íamos treinar a Troia, a Rio Maior, fazíamos mais quilómetros na estrada, vivíamos no autocarro. Uma coisa impensável. É impensável. Tem tudo para correr mal. Tem tudo. E eu só me arrependo, eu digo isto à minha mulher, só me arrependo, em vez de eu demiti-me no dia 15 de dezembro e disse ao Presidente, paga-me até ao dia 2, não me paga o resto do contrato, eu não aguento mais esta situação, vou-me embora. Mas devia tê-lo feito no dia 31 de agosto. Quando fechou as inscrições e não contrataram os jogadores que eu pretendia, eu já sabia que daí para a frente era só sofrimento. Era só sofrimento. Tenho falado aqui, e até por uma questão de honestidade, o Ricardo de Rissa Pinto representa o Mister, também me representa a mim, é a pessoa que tornou possível tê-lo cá no programa. A mim honra muito, porque eu falei-lhe do conhecimento que tinha do Mister e meti a cunha para o convencer a vir cá ao programa. Eu sei que uma das coisas que o Ricardo mais odeia é que lhe chamem empresário, porque ele realmente não é. É alguém que gera uma carreira. Acha que é importante esta ligação de treinador, gestor de carreira, para não lhe chamar empresário, senão ele fica chateado. Acha que é importante esta ligação e este trilhado do caminho que o Ricardo tão gosta de fazer? Sim, e por isso este caminho que eu levei, que eu adotei, que senti que tinha necessidade, e depois conheci o Ricardo, que eu joguei com o pai dele na Académica. Não sabia. Joguei com o Mota na Académica. Que é um treinador fantástico também, não é? Falei com ele, ele aceitou ser meu conselheiro. E pronto, temos esta parceria há um ano e tem dado muitos frutos, porque temos conversado bastante, ele tem-me elucidado bastante, principalmente no mercado externo, em que ele é bastante forte. E por mim já tinha ido uma ou duas vezes para fora, mas ele tem-me posto o travão porque conhece a realidade. As coisas não estão nada fáceis na Arábia, nas divisões inferiores, e ele sabe isso. E nós, falando com outros portugueses, temos vindo a ouvir histórias terríveis, desagradáveis, muito desagradáveis, e ele tem-me posto um bocado de calma, um bocado de travão. É lógico que eu quero voltar ao ativo, quero trabalhar, já sinto a necessidade de voltar aos relevados, o cheiro, o convívio com o meio de futebol, que a pressão, viver sem pressão acho que não faz sentido, sim. Mas ele tem conseguido pôr o travão e vamos escolher o projeto certo, sabendo nós, ele e eu e tu também, sim, que o projeto certo é aquele que ganha. Hoje em dia o futebol não há projetos, não se faz projetos a médio e longo prazo, faz-se projetos a curto prazo, ou ganhas ou não há projeto. Ou não há projeto. Agora temos de escolher, dentro do possível, das situações que nos aparecem, projetos que a gente acha que têm mais pernas para andar, têm hipótese de ter mais sucesso com o nosso trabalho. Outros que nós sentimos que têm tudo para correr mal, mais vale não arriscar, porque depois passamos por situações como as que passei em 2 ou 3 clubes, que não deseja ninguém. E que não traz nada de bom para os currículos e para a nossa carreira, claro, só nos traz chatices e cabelos brancos. Ele tem esse humanismo e essa visão de quando aconteceu comigo, aconteceu isto, e ele disse, ok, está na hora, sai. E essa questão de há estas hipóteses, mas todas elas não são hipóteses para ti. Eu gosto muito disso nele, porque ele diz, vai aparecer, tem calma, vai aparecer o projeto certo, estes não são projetos para ti.
enquanto que se calhar outro gestor de carreira enfiava logo o treinador no primeiro projeto que aparecesse para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro e aí são empresários, não são gestores de carreira. Estamos a chegar à parte mesmo final. Quais são os objetivos sonhos, embora eu não goste nada da palavra sonho, mas aqueles objetivos que o Mister gostava mesmo de chegar lá, de alcançá-los a curto, a médio e a longo prazo? Eu tenho dois objetivos claros na minha cabeça. Um é voltar à Primeira Liga. Penso que merecia e vou fazer tudo para voltar a trabalhar na Primeira Liga. E há outra situação que me fascina, que é trabalhar fora de Portugal. Conhecer outros futebols, outras culturas e principalmente poder levar algo dos treinadores portugueses, algo do futebol português que é do melhor que há e também poder ensinar e transmitir esses ensinamentos. Acho que essa é uma mais-valia. Os treinadores têm ido para fora e para situações em que onde têm condições, quase todos têm tido sucesso, porque o treinador português adapta-se facilmente a qualquer realidade, a qualquer língua, a qualquer dificuldade. Isso é uma mais-valia que nós temos. E depois temos outra que é a nossa qualidade, a nossa competência. E gostava muito de experimentar trabalhar fora. O Ricardo está afincadamente a trabalhar nisso, portanto confio nele e certamente a oportunidade vai surgir brevemente. Nós temos falado aqui também, eu tive cá o adjunto do Ivo do Famalicão e falávamos mesmo disso, porque eles estiveram fora e ele falava disso. O treinador português realmente tem essa capacidade de se adaptar e depois com as metodologias que eu diria que nós não trabalhamos muito diferente em Portugal uns para os outros, não é? Depois é a liderança de balneário, de campo, que vai ditar a diferença entre os treinadores, porque o trabalho de campo, de uma forma geral, é mais ou menos parecido. É mais ou menos. Muda aqui e ali, mas no fundo vai tudo mais ou menos dar ao mesmo, pelo menos nestas divisões que estamos a falar. Eu estou metido noutra realidade em que já não tenho a mesma opinião, mas acha que esta visão que o mundo tem sobre o treinador português e depois quando o treinador português chega, ainda ontem vimos o Abel, mais uma final dos Libertadores e depois como chega e como treina, principalmente como treina, porque nós treinamos para o jogo, o treinador português treina para o jogo e eles não estão muito habituados a isso, principalmente nesses mercados. Acha que realmente aí somos diferenciadores do resto dos treinadores, dessas latitudes? Eu acredito que sim, embora nunca o tenha feito, mas vejo pelo sucesso dos nossos treinadores, dos nossos colegas. Claramente, nós treinamos para o jogo e depois temos outra coisa, nós treinamos muito a sério. Eu já vi outros treinos de países emergentes e não têm a intensidade, o rigor, a disciplina que nós metemos nos treinos. E nós somos muito perfeccionistas, nós vamos ao pormenor, e isso nesses países é uma mais-valia, porque são situações que eles não estão habituados e se tiverem para aí voltados, se quiserem absorver o que nós vamos transmitir, é lógico que se tornam melhores jogadores, melhores equipas. E depois ficam a gostar, não é? E ficam a gostar, porque a verdade é que tu não vais gostar de uma coisa que desconheces, mas quando acabas por conhecer uma realidade que tu achas que é bom para ti, acabas por absorvê-la, por bebê-la e porque queres mais. E isso é o que os nossos treinadores têm feito em todas as latitudes, porque vão, impõem-se, mostram o seu trabalho e acabam por ter sucesso. E o sucesso de uns abre a porta a outros. Por isso é que às vezes até me custa ver o Jesus está lá fora, ok, e alguns ainda estão a torcer para que o Jesus perca, perca não sei o quê, porque não gosta. Não, é um treinador português que tem de ter sucesso. O sucesso deles
Lá fora é o nosso ganhem sucesso, exatamente, é como o jogador rende, era só um ou dois, agora temos jogadores espalhados por todo o lado, às vezes em países que já nem sabemos que existem. Porquê? Porque alguém nos abriu a porta, foi um, foi dois, foi três, tiveram sucesso e toda a gente quer treinadores portugueses, toda a gente quer jogadores portugueses. Esta é que é a realidade. E o Mourinho abriu estas portas todas e nós fomos desbravando. Ronaldo abriu, o Figo abriu, sei lá. E a verdade é que nós exportamos treinadores, exportamos jogadores, exportamos preparadores físicos, observadores, agora já gestores, não é? Já temos pessoas em várias cidades, em França e Itália, em cargos importantíssimos, portanto, porque é a nossa capacidade e a nossa maneira de ver o futebol. O nosso futebol é um futebol muito evoluído, somos um país muito pequeno, com poucas condições, com pouco dinheiro, mas a verdade é que jogamos de igual para igual com qualquer seleção, com qualquer clube, e a realidade é a nossa seleção que foi campeão da Europa, os nossos clubes que estão na Champions, portanto fazemos muito com pouco. Esta é que é a realidade. Acho que é uma excelente forma de terminarmos. Agradecer-lhe muito o facto de se disponibilizar a estar aqui connosco esta horinha no Chai Futebol às 5. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Doriano. E vocês já sabem, nos episódios especiais traremos sempre pessoas, treinadores ou individualidades do futebol de outros campeonatos, deixamos de lado o futebol distrital. Já sabem, de vez em quando, à sexta-feira, lá damos uns bónus aqui no Chai Futebol às 5 e têm o prazer que eu tive de partilhar uma hora tão prazerosa com um treinador que a mim pessoalmente me diz tanto. Já sabem, às terças-feiras, sempre, à sexta-feira, quando der. Fiquem bem.